Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu e meu grupo nós vamos falar um pouquinho sobre o monismo e o dualismo no direito internacional público. Inicialmente, vamos falar sobre os monistas, que eles defendem que há uma única ordem jurídica com normas não independentes, mas normas interdependentes, podendo haver a possibilidade de conflitos entre essas normas. Para a corrente monista, o direito internacional e o direito interno são dois ramos do direito dentro de um só sistema jurídico. Trata-se da teoria segundo a qual o direito internacional se aplica diretamente na ordem jurídica dos Estados, independente de qualquer transformação. O monismo ele se divide em dois grupos muito claros, que é o monismo nacionalista e o monismo internacionalista. Os monistas nacionalistas aceitam a integração do direito das gentes ao direito interno, mas sob o ponto de vista do primado da ordem jurídica estatal, valendo tal integração somente na medida em que o Estado reconhece como vinculante em relação a si a obrigação contraída. É dizer que o direito internacional só tem valor internamente sob o ponto de vista do ordenamento interno do Estado, pois a ordem jurídica estatal é que prevê quais são os órgãos competentes para a celebração de tratados e como esses órgãos podem obrigar internacionalmente em seu nome a nação soberana. Já o monismo internacionalista é o contrário. É o direito internacional que passa a ser hierarquicamente superior a todo o direito interno do Estado, da mesma forma que as normas constitucionais o são sobre as leis ordinárias e assim por diante. E isso porque o seu fundamento de validade repousa sobre os princípios que a norma mais elevada, norma máxima da ordem jurídica mundial e da qual todas as demais normas representam o dever dos Estados em cumprir suas obrigações. Ademais, se as normas do direito internacional regem a conduta da sociedade internacional, não podem elas ser revogadas unilateralmente por nenhum dos seus autores, sejam eles estados ou as organizações internacionais. Ou seja, a ordem jurídica interna deve sempre ceder em caso de conflito em favor da ordem internacional, que trata e regula os limites da competência da jurisdição doméstica estatal. Nesse caso, é o direito internacional que determina tanto o fundamento da validade como o domínio territorial, pessoal e temporal de validade das ordens jurídicas internas de cada Estado. Agora eu irei tratar sobre o dualismo do direito internacional. Para os adeptos da corrente dualista, o direito interno de cada Estado e o direito internacional são duas correntes independentes e distintas, embora não sejam igualmente válidas. Para os dualistas, as normas e fontes do direito internacional não têm qualquer influência sobre as questões relativas ao direito interno de cada Estado e vice-versa. Assim, não há qualquer conflito entre ambos os sistemas. Para os adeptos da corrente dualista, quando um Estado assume um compromisso no exterior, ele está fazendo tão somente como fonte do direito internacional, não havendo qualquer incidência no âmbito das suas normas internas desse Estado. Para que um compromisso que tenha sido assumido no exterior tenha validade no âmbito interno desse Estado, é necessário que a norma internacional seja transformada em norma de direito interno, fazendo com que esse compromisso que foi firmado no exterior passe a ter validade e seja reconhecido como norma interna desse Estado. Segundo a corrente dualista, o direito internacional tem a tarefa de regular as relações entre os Estados ou entre estes e as organizações internacionais, enquanto que ao direito interno caberia regular a relação entre o Estado com os seus indivíduos. Nesse raciocínio, o Estado seria um antecedente lógico para o direito internacional, ou seja, não seria o Estado que está para o direito internacional, mas sim este está para aquele. Por tais motivos é que, para os dualistas, os compromissos firmados internacionalmente pelo Estado não têm a potencialidade de gerar efeitos automáticos no ordenamento jurídico interno. Desta forma, esses dois ordenamentos jurídicos, direito interno e direito internacional,
podem andar pareados entre si, sem haver qualquer primazia entre um sobre o outro, pois distintas são as esferas de suas atuações. Sendo assim, não pode um preceito de direito interno revogar um direito que seja distinto deste ramo. Por fim, para a corrente dualista, a norma de direito internacional não possui aplicabilidade e cogência para a incidência no âmbito interno de um Estado, senão por meio da sua recepção, ato pelo qual o poder legislativo transforma um tratado em norma de direito interno. Venho, em nome de todos, agradecer a atenção e dizer que, como referência, nós usamos o livro de Curso de Direito Internacional Público de Valério Mazzuoli, que está disponível na minha biblioteca. Obrigada.